Eu vou falar nesse vídeo de como um experimento japonês transformou a forma do mundo de lidar com dinheiro. O Japão fez jorrar liquidez para o mundo durante décadas, só que basicamente destruiu internamente o país. E mais importante de se pensar que isso, por que o mundo precisa ficar de olhos abertos no Japão nesse momento se quiser que a estabilidade financeira mundial continue? Bom, eu já fiz um vídeo completo sobre o Japão e agora quero trazer um contexto histórico para a gente entender como tudo começou. E foi quando a Segunda Guerra Mundial terminou. O Japão estava literalmente em ruínas. As cidades estavam devastadas por bombardeios, a infraestrutura industrial estava destruída e o país tinha perdido não só a guerra, mas também a própria identidade. Mais de 3 milhões de japoneses morreram. A economia estava literalmente paralisada, até a fome se espalhou lá dentro. E o Império agora virou uma nação que era supervisionada pelos Estados Unidos. Mas os americanos, eles não viam o Japão apenas como um inimigo derrotado. Os americanos entenderam que a Guerra Fria estava prestes a começar e que a região ali do Pacífico seria um campo de batalha econômico e ideológico entre o capitalismo e o comunismo. Então eles queriam transformar o Japão num exemplo de sucesso capitalista dentro da Ásia. E foi assim que nasceu um dos projetos de reconstrução mais ambiciosos do século XX, que foi um esforço coordenado para reerguer o Japão e transformar ele num polo industrial e exportador. Basicamente, quem financiou eles foram os Estados Unidos. Eles abriram linhas de crédito, transferiram tecnologia e criaram, acima de tudo, demanda pelos produtos japoneses. A partir desse momento, o Japão começou a se transformar. Depois de alguns anos, o aço, os navios, os automóveis, eletrônicos, tudo isso era reconhecido no mundo inteiro e todo mundo olhava o Japão com um olhar extremamente inovador. E pouco mais de uma década, o Japão saiu de uma ruína para se tornar uma das economias que mais cresciam no mundo. Só para você ter uma base, nos anos 50 e 60 o país crescia entre 8 a 10% ao ano. Foi um dos períodos de expansão mais rápidos da história econômica moderna. E tudo isso foi planejado. No início, tudo que o Japão produzia, boa parte dos Estados Unidos comprava. O Japão, então, pisou no acelerador e virou uma máquina de exportação. Eles tinham uma coisa que poucos países tinham, que era uma filosofia cultural de disciplina, de poupança e de trabalho coletivo. As famílias de dentro do Japão poupavam demais. Então os produtos, eles não tinham tanto consumo interno. Os bancos sempre tinham dinheiro sobrando da poupança das pessoas. Na época também não existiam muitos produtos financeiros. Então os japoneses simplesmente deixavam o dinheiro na poupança mesmo. Para você ter uma ideia de números, chegou um momento da história que os japoneses poupavam 52% do que eles ganhavam. Os bancos, com esse excesso de dinheiro, começaram a se acostumar com isso e repassavam empréstimos às empresas com juros baixíssimos, justamente porque eles sempre tinham essa liquidez. Eles queriam fazer com que o dinheiro girasse na economia. E com a economia indo de vento em polpa, nada disso estava dando errado. As empresas pegavam empréstimos a juros baixos, produziam em escala, exportavam, reinvestiam os lucros, era um círculo vicioso que parecia não ter fim. E o Japão acabou se tornando um modelo de eficiência e de planejamento. Vários modelos de produção surgiram justamente lá no Japão. O país era uma máquina e muitos dos investidores no mundo iam investir no Japão, porque ele era centro tecnológico da época. Mas as pessoas não percebiam que aquele crescimento todo, ele dependia de uma base específica, que era a manutenção de alta poupança dentro dos bancos japoneses, do crédito barato e de uma economia voltada exclusivamente para exportação. Se em algum momento o mundo, por exemplo, entrasse em crise e começasse a não comprar mais do Japão, talvez isso começaria a dar efeitos internos muito altos. Só que o Japão também, só para você ter uma ideia, durante os anos 70 já era a segunda maior economia do mundo. E muita gente tinha previsões de quando que o Japão passaria os Estados Unidos.
muito parecido com o que acontece muito hoje com a China. As empresas japonesas, elas dominavam setores inteiros. Por exemplo, automóveis, eletrônicos, aço, maquinários pesados. Foram anos que surgiram empresas que a gente conhece até hoje, né? Tipo Toyota, Honda, Sony. Elas eram marcas que simbolizavam qualidade e tecnologia. E durante os anos 70, o jogo começou a virar. Porque os Estados Unidos, eles estavam num turbilhão de problemas internos. Tinha inflação crescente, crises do petróleo e principalmente instabilidade política. E nessa mesma época, o Japão fazia muito controle de câmbio. Ou seja, eles mantinham o iene desvalorizado para tornar as exportações mais competitivas, justamente porque a sua base da economia era a exportação. Então, o Banco do Japão intervinha no câmbio, acumulava reservas e ajustava essa base monetária para impedir que o iene se valorizasse demais. Para mim, existem várias similaridades com o modelo chinês atual, porque o Japão ele cresceu exportando demais e comprando de menos, igual a China. Talvez nem sempre pelos mesmos motivos, mas, por exemplo, no Japão o consumo interno era reprimido e o foco era poupar e investir. Hoje na China não é especificamente dessa maneira. Bom, mas o cenário mudou em 1971, quando os Estados Unidos derrubaram o padrão ouro e abriu um novo capítulo da política monetária mundial. Então as moedas começaram a se valorizar e desvalorizar com base em fluxo de capital, não nas reservas de ouro que eles tinham. E isso começou a trazer muita consequência para o Japão. Os Estados Unidos, que ajudaram o Japão a se erguer, agora estavam em rota de colisão com eles. Eles não queriam que o Japão ultrapassasse eles como o país mais forte do mundo. Então, os Estados Unidos, vendo que claramente o Japão controlava o câmbio para ter essas vantagens nas exportações, eles começaram a intensificar algumas tensões. E aí, em 1985, surgiu o Acordo do Plaza. O objetivo desse acordo era com que o dólar se desvalorizasse frente às outras moedas, porque os Estados Unidos, sim, tivesse agora mais poder de exportação. Para o Japão isso era horrível, mas ele precisou aceitar porque os Estados Unidos eram um dos maiores importadores dos seus produtos. Então, entre 1985 e 87, o iene praticamente dobrou de valor em relação ao dólar. E para o exportador japonês isso foi devastador. Para entender melhor, eu vou explicar com um exemplo básico aqui para você. Vamos dizer que você tem uma empresa que faz relógio dentro do Brasil. O pagamento dos teus funcionários e todas as suas despesas são em reais, mas você exporta, então os seus recebimentos são em dólar. Então, o que você mais quer é receber em dólar e pagar em reais. Só que quando esse movimento vira totalmente ao contrário e a tua moeda se desvaloriza muito e o que você vende se desvaloriza, todo esse movimento fez os lucros despencarem dentro do país e criou o início de uma recessão. E o Banco do Japão respondeu da única forma que ele sabia naquele momento, cortando juros e expandindo o crédito para que o mercado continuasse crescendo. Ou seja, a resposta dele para essa situação foi pisar ainda mais forte no acelerador. Então, era uma tentativa de compensar a perda de competitividade externa com muito estímulo doméstico. No curto prazo, isso até funcionou. O crédito era abundante e ele incentivou alguns investimentos, o consumo interno subiu e o mercado imobiliário acabou disparando. Mas no médio prazo, isso criou uma das maiores bolhas especulativas que a gente já viu. A combinação de juros baixos, otimismo, excesso de liquidez levou uma explosão nos preços dos ativos reais e também dos ativos financeiros. Na minha visão, algo também que se assemelha muito ao que está acontecendo nos Estados Unidos nos dias de hoje. E os imóveis, ações, terrenos, tudo está subindo sem parar. Para você ter uma ideia, na época do Japão, o Tóquio era uma das regiões mais caras do mundo. No final dos anos 80, brincavam que o valor do Palácio Imperial no Japão era o equivalente a toda a cidade de Los Angeles. As empresas japonesas, elas passaram a comprar muitas propriedades e companhias americanas. Parecia que a jogada do Japão em pisar no acelerador tinha dado certo. Mas depois a gente foi ver que era uma ilusão sustentada por esse crédito barato.
A bolsa do Japão, ela viveu em euforia total por muito tempo. E os bancos japoneses, eles tinham tanto dinheiro nos seus balanços que começou a acontecer o que sempre acontece. Eles começaram a ficar displicentes. Eles emprestavam sem tanto critério e os investidores se alavancavam exatamente como a gente viu em todas as outras crises. E quando chegou próximo dos anos 90, o Japão chegou no ápice dele, parecia invencível. Os preços dos imóveis, das ações, estavam descolados da realidade. Os bancos, em vez de frear o crédito, eles expandiam ainda mais. As garantias dos empréstimos, às vezes, eram nos próprios ativos que subiam, exatamente como em 1929. Mas todo esse imbróglio monetário chegou num limite. E quando ele chegou, deu uma explosão muito forte. O Banco do Japão, vendo que a inflação começou a subir internamente, ele decidiu subir os juros de forma gradual. Eles tinham uma intenção de esfriar o mercado aos poucos, mas o que aconteceu foi ao contrário. O preço dos imóveis despencou, as ações que estavam subindo por quase uma década seguida começaram a derreter e em 2 anos o índice Nikkei perdeu quase 60% do valor dele. Existiram milhares de empresas que quebraram, os bancos ficaram cheios de ativos podres nos seus balanços, os empréstimos que eles tinham como terrenos em garantia valiam uma parte do que foi emprestado. A população que já economizava apertou o freio ainda mais e parou de consumir e aí simplesmente degringolou de vez. E depois de tudo isso, o pior foi que o Japão passou por algumas décadas perdido. E assim, o governo japonês até tentou de tudo, estímulos, investimentos públicos, corte de impostos. Parecia que a população simplesmente não queria mais correr nenhum risco. A economia estava basicamente anestesiada, ninguém queria mais pegar crédito interno. O governo comprou algumas empresas só para evitar o desemprego em massa. Então, tendo todo esse detalhamento, agora a gente consegue entender por que o Banco do Japão tomou uma das decisões mais drásticas que a gente já viu, que foi reduzir o juro para 0. A lógica era que se o custo do dinheiro fosse eliminado, talvez as pessoas voltassem a gastar e as empresas a investir. Mas a realidade é que ninguém queria se endividar dentro do Japão, mesmo com juro 0. E foi aí que começou o famoso carry trade do ien. Os japoneses talvez não queriam dinheiro sem juros, mas o mundo inteiro queria. Então, naquele momento, você tinha um cenário perfeito. O país não consumia, então praticamente não tinha inflação. Na verdade, tinha até deflação no preço de vários produtos. Você tinha também juros a custo 0. E a moeda japonesa, além de não ser procurada, ela tinha muita saída. Então, ela ficava o tempo inteiro se desvalorizando. Todo o cenário que eu falei era perfeito para se tomar empréstimo com riscos baixíssimos. Então os investidores, bancos, fundos pegavam toneladas de iene emprestado, transformavam em dólares e iam investir no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E essa estratégia ganhou o nome de Yen Carry Trade. Então todos os tipos de investidores e fundos começaram a se financiar no Japão. E enquanto o Japão continuava estagnado, seu dinheiro sustentava o crescimento do resto do mundo. E assim, o Japão se tornou o maior credor do planeta. O excesso interno de poupança financiava os déficits em todas as partes, nos Estados Unidos, na Europa, em países emergentes, e todo esse ciclo dependia de uma única condição: o ien ficar fraco e estável, e os juros continuarem baixos dentro do Japão. Mas todo ciclo que tem um excesso tem alguma falha específica. E a falha era que se o ien se valorizasse, todo esse sistema desmoronava. E um dos maiores problemas é que as dívidas de todos esses investidores estavam em ien e, consequentemente, precisavam ser pagas em ien. Então, se você quiser quitar essa dívida que você tinha, você precisava transformar seus dólares, por exemplo, em ien para quitar. Imagine todo mundo que pegou emprestado ao mesmo tempo comprando ien. Ele ia simplesmente disparar e isso é conhecido como unwind do ien. O resultado pode ser um efeito dominó no mundo. E a gente já viu alguns mini sinais de que isso poderia acontecer. Lá em 98, quando um dos maiores fundos hedge do mundo quebrou, ele tinha muita dívida no Japão e ele disparou 20% o ien em poucos dias.
Milhares de operações acabaram quebrando em cadeia e quem teve que intervir foi o Fed, para evitar uma quebradeira. Então agora você deve estar pensando assim, né? Sabendo que tem todo esse risco, os investidores, eles pararam de fazer esse carry trade, né? Não, justamente ao contrário. Eles continuaram mais forte ainda. Então, o Japão também passou a imprimir dinheiro em escalas jamais vistas. Os juros se tornaram negativos em vez de zero, e a mensagem que o Japão passou para o mundo é que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para manter a estabilidade. Então o mundo deu uma carta branca para o Japão e falou, não, eu vou confiar em você, e cada vez mais fazia o carry trade. Então o mundo se acostumou com aquele dinheiro e começou também a fazer experimentos iguais. A gente viu que vários países começaram a mandar seus juros para próximo de zero, e essa situação vem se arrastando até os dias de hoje. Mas agora o Japão passa por alguns desafios que podem desencadear todo o efeito contrário. Por quê? Porque o país envelheceu demais. O número de nascimentos caiu tanto que hoje o Japão perde cerca de 500 mil pessoas por ano. Hoje mais de 30% da população tem mais de 65 anos, e isso se tornou um baita de um problema interno, porque um país que envelhece rápido, ele gasta muito com os aposentados, gasta muito com saúde e subsídios sociais. E ao mesmo tempo, consome menos, investe menos, inova menos e, enfim, o Estado japonês passou a gastar cada vez mais para manter o sistema funcionando, enquanto a base de arrecadação diminuiu. Hoje a dívida pública japonesa está mais de 260% do PIB. E ainda assim o Japão não quebrou. Mas por que isso? Porque boa parte da dívida está na mão dos próprios japoneses. O Banco do Japão precisou intervir tanto que hoje detém mais da metade de todos os títulos públicos do país. Além disso, ele é dono de quase 10% do mercado de ações do Japão, porque ele tem muitos ETFs. Bom, essa é a essência da estagnação japonesa, que é uma economia que está sobrevivendo basicamente por aparelhos. E o que o Japão criou sem intenção foi uma injeção constante de adrenalina na economia global. A cada ciclo, a alavancagem aumentava. As instituições tomavam mais empréstimos para gerar mais retornos, mas era tudo artificial. Mas assim, ó, vamos fazer algumas perguntas. O que aconteceria se o Yen subisse? Ou o que aconteceria se o Banco do Japão fosse forçado a elevar a taxa de juros interna? Bom, para mim, geraria um colapso de liquidez global. Hoje, o Japão está preso em um dilema que ele mesmo acabou criando. Depois de mais de 30 anos intervindo na economia, com juros zero, manipulação de mercado, impressão monetária, o sistema chegou a um ponto que não tem mais cenário bom. Se o Banco do Japão mantém os juros baixos, o iene se desvaloriza cada vez mais e a inflação, que durante décadas parecia impossível, volta. Mas se o Japão decide subir os juros, o custo do crédito dispara. Nos últimos anos, a pressão se acumulou e o iene atingiu o nível mais fraco em 30 anos de comparação com o dólar. A inflação japonesa, que por décadas ficou perto de zero, agora já está mais de 3%, o maior índice em 40 anos. A população envelhecida está aos poucos sentindo esse impacto da inflação. E o que aconteceria com o mundo se esse colapso viesse? Bom, para mim o dinheiro fugiria dos países emergentes por causa do risco, o dólar se fortaleceria temporariamente e os mercados de risco seriam os primeiros a despencar, principalmente porque foram os mais beneficiados dessa liquidez artificial que teve durante a última década. Saiu até uma notícia que eu vi esses dias também, que boa parte das exposições ao ien em carry trade estava fora dos reguladores, escondida em derivativos. Isso para mim mostra que o buraco é pior do que a gente vê. Bom, mas eu não quero criar mais pânico, mas a questão para mim é simples. Nada disso importa se você está protegido para esse momento. Se a tua carteira está estruturada, bem preparada para ganhar dinheiro com o colapso financeiro. Se você ainda não sabe como fazer isso e quer ajuda nesse processo, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar, preencher um formulário básico e falar diretamente comigo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um grande abraço.